Bom dia, tudo bem, meu povo? Estamos aqui hoje na casa do nosso colega Lutgar. Ele é um entusiasta do governo Bolsonaro e estamos aqui para fazer uma entrevista com ele e saber das suas impressões, em relação ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está com 20 meses de governo e vamos ver qual a avaliação que ele tem do governo Bolsonaro. Ele é rodoviário, mora em Salvador, aqui no Nordeste, e vamos ver a impressão dele em relação ao nosso governo. Ok, Lutgar? Ok, bom dia. Vou fazer algumas perguntas e você vai me responder as perguntas. E as perguntas eu vou fazer uma avaliação do nosso governo. Ok? Vamos lá. Ok. Nosso querido Lutgar, como você aprova a forma como o governo Bolsonaro está tratando a questão da Covid-19? Sem dúvida, ele teve forma melhor de cuidar da doença, do vírus e do povo, né? Ou perdão, do desemprego, né? Que seria inevitável, muitos iriam perder aqueles que tinham suas oportunidades e até mesmo aqueles que já tinham o seu próprio emprego. Mas a questão do coronavírus duas coisas perigosas. O desemprego e o vírus. Os dois têm que ser tratados de um conjunto. Não é cuidar de um e deixar o outro para lá. Então eu tenho tratado da melhor forma possível, onde o Supremo Tribunal tirou a autoridade que ele tinha para cuidar de um povo, bem de um como um todo, e passou a responsabilidade para prefeitos e governadores. Assim foi determinado e ele ficou na iminência de enviar verbas que não faltou para assim que os prefeitos e governadores tomassem conta do povo. Muito bem. Me fale um pouco sobre a formação do Ministério do Presidente. Vejo como uma formação como nunca viste antes na história da nação brasileira, com pessoas técnicas, com pessoas que jamais nós pensaria que tínhamos aqui no Brasil. Nós temos pessoas profissionais que estavam aí, que foram rejeitadas no passado para colocar pessoas indevidamente no toma lá da cá, e como o governo Bolsonaro não teve o toma lá da cá, ele ficou na posição de um técnico de futebol e deixou para escolher pessoas técnicas que jogassem da melhor forma possível, atendendo assim a demanda do povo. Se porventura algum deles for o contrário, pode ter certeza que ele está lá assim agindo a caneta dele. Muito bem. Como você vê a atuação do governo no Nordeste? Como está a atuação do governo aqui na região do Nordeste? O governo federal, pelo meu ponto de vista, ele tem uma grande preocupação com nós nordestinos, como nunca tivemos na história, de investir no Nordeste. Ele tem investido muito no Nordeste, porque a mídia não divulga, mas nós temos como divulgar. O povo está divulgando, os moradores das regiões, dos estados, eles têm feito vídeo, mostrado assim um trabalho que o governo federal tem desempenhado com o nosso ministro Tarcísio, bem como com Marinho também. Muito bem. Em relação à família brasileira, o que o governo tem feito de concreto em relação à família brasileira, do jovem, da criança, a questão da moral, a questão dos bons costumes? Qual a impressão do governo em relação a esse quesito? Uma boa pergunta. Nós estávamos com a família já sendo destruída na beira do abismo, onde os valores estavam igualmente se perdendo, ou eu diria, se perderam muitos, a ética, a moral, a fé, o respeito, o amor um para com o outro, o patriotismo, e estava aí nós na beira de um precipício de um socialismo, o qual, por onde passou, destruiu nações.
Então nós somos um povo patriota, um povo de fé, um povo ordeiro, né? Um povo que respeita as leis. Então estava caminhando para um caminho o qual ia ser, com certeza, o povo brasileiro ser dizimado. Muito bem, está conosco o nosso querido Janderson Brandão, está assistindo nossa live. Nosso querido Júnior Santana. Seja bem-vindo, meus irmãos. Vamos lá, vamos em frente. A política econômica do governo Bolsonaro tem prejudicado os menos favorecidos, na sua opinião? Sem dúvida não. Eu acho que a gente tem que olhar a questão conjunta. Tem que olhar para um lado e esquecer o outro, né? Nós hoje temos os juros mais baratos da história, gente. Nós temos uma taxa Selic hoje de 0,2. Já entrou para a história no Brasil que nenhum outro governo conseguiu trazer uns juros tão dando assim condição às pessoas de comprarem alguma coisa, que ninguém vai conseguir comprar algo com juro lá em cima, né? Nós temos aí o ministro Paulo Guedes, como visto aí, né? Com o posto Ipiranga, é um cara técnico, grande profissional, que a gente tem que tirar o chapéu aí para o Paulo Guedes, né? Enfrentar uma política corrompida aí de 33 anos, 34 anos, que devastou o país em todos os sentidos. Não é fácil criar tantas leis para travar o país, e para destravar esse país vai custar tempo, mas nós somos persistentes, nós somos patriotas, somos fiéis. Pode ter a certeza que nós estamos aí juntos aí para ajudar através das nossas manifestações. Muito bem. Bolsonaro surgiu na política brasileira com um discurso um pouco duro, e hoje ele tem a maioria dos votos, conseguiu conquistar o povo brasileiro. O que levou ao presidente Bolsonaro a chegar a esse patamar que hoje se encontra? Ó, Joel, sem dúvida, a sinceridade. O senhor Jair Messias, o presidente, ele não é demagogo. Ele não bate nas costas. Não. Ele é uma pessoa sincera. Ele não trata as coisas como eu disse, tapinha nas costas. E ele trouxe para a política aquilo que não havia na política, né? A política estava aí sendo a coisa mais ruim da face da terra e do mundo, mas não é, né? Tudo gira em torno da política, tudo. Por mais que você pense que não é, mas tudo gira em torno da política. Só que nós havíamos dado o nosso pleito a pessoas que prega o contrário daquilo que devia ser o correto, né? O politicamente incorreto. Então, conseguindo aí colocar na mente das pessoas que roubar é normal, todo mundo é assim. Não, coisa nenhuma. Nós temos um presidente honesto, zero de corrupção, estamos com o governo até agora, zero de corrupção. Não vamos dizer que vai ser imune, mas eu tenho a certeza, e sabemos e temos a certeza que se alguém aprontar, pode ter certeza que a caneta dele vai funcionar. Nós estamos aqui para dar assim, todo o apoio. E aquele que não tiver alinhado com ele, pode ter certeza, com os anseios do povo brasileiro, pode ter certeza que não fica no governo dele. Porque a bandeira é Deus, família, pátria, né? Essa é a bandeira do governo. Muito bem. Lutgar, no meio que você vive, você anda, trajeta na igreja, no trabalho, no bairro, na padaria, nas farmácias, onde quer que você esteja, qual a impressão que você viu no povo em relação ao governo Bolsonaro? Bom, eu vou falar aqui um pouco do Nordeste. O Nordeste era reduto do PT. E não somente do PT, como de outros partidos que dominavam o Estado nordestino. Através da mídia, manipulação. Só que, graças a Deus, o povo nordestino é um povo inteligente, é um povo trabalhador, é um povo aguerrido, é um povo que honra seus compromissos, um povo que paga suas contas, né? Então, ele veio assim, de uma forma que hoje os nordestinos têm um olhar diferente para o presidente. Porque, na realidade, ele não é o presidente de um estado,
Ele é um presidente de todos os estados, de todo brasileiro. E ele tem um olhar especial para o Nordeste, que ele quer quebrar essas coisas que foram colocadas há anos na mente do nordestino, tipo assim, uma Coca-Cola do deserto. Eu tenho aqui um pão para você, né? O primeiro passo de político demagogo é usar o seu estômago. Então, a política do senhor Jair Messias é um homem sério, um homem correto. O que ele tiver de falar, que pessoal, vai doer, mas infelizmente a dor vai passar, ele vai falar da dor. Se tiver que sorrir também, ele vai dizer que vai sorrir. Então, era uma pessoa sincera, não há demagogia com ele. Eu tiro o meu chapéu para ele, continuo, o meu apoio era 100, agora é 1000, pode ter certeza disso, porque é um homem que defende em todo o sentido da raça humana, pode ter certeza disso. Muito bem. O Brasil e o Nordeste ficou no comando da política da esquerda quase 30 anos, onde o seu líder principal, Lula, ele tinha a preferência do eleitorado de uma forma muito mais forte no Nordeste, que levou a essa política de esquerda decair tanto assim, e deu espaço para que o Bolsonaro tivesse condição de mostrar exatamente o que é uma direita e assim surpreender o Brasil com uma política diferente e levando o país a enxergar uma forma nova de governar. Olha, a esquerda passou, como você colocou, Joel, há anos no poder e a direita não tinha voz. Não tinha ninguém da direita durante anos nesse país. Então tem que ter um ponto e um contraponto. Então eles foram inserindo o politicamente incorreto, uma corrupção generalizada em todos os âmbitos, que o povo não suportava mais. Se a gente for fazer uma pesquisa aí na saúde, você vai ver a bagaceira lá na saúde. Se você fizer uma pesquisa aí no BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do nosso país, o Banco de Desenvolvimento ele foi saqueado pelo PT, né? Onde bancou ditadura comunista, como Cuba, Venezuela e outros países, ao invés de atender à necessidade do povo brasileiro, e bem como as grandes empresas aí, elas foi um passo aí da corrupção por governos corruptos, bem como não diria só do Lula, com Fernando Henrique Cardoso, mas entre eles o MAS, que destruiu em todos os sentidos, né? A gente está falando aqui da corrupção, né? Na saúde, na segurança pública, como bem todos nós sabemos que não havia mais dinheiro, era greve em cima de greve, ninguém suportava mais as mortes, né? E levou o jovem aí à perdição, né? Sem futuro, destruiu. O que nós temos hoje nós formados, Joel? Dentro da corrupção. A nossa formação dos nossos jovens hoje, nós temos formados desinformados. Infelizmente, nós temos formado desinformados. Tudo dentro de uma corrupção, desencadeou um monte de coisa ruim e foi implantado assim no nosso país, que está sendo quebrado com a nova política conservadora, que somos nós, conservadores de uma sociedade, e é onde que, como disse, já entrando aí no socialismo dentro da corrupção, e queria dizer que tudo é normal, não coisa alguma. E muitas pessoas já estavam com esse viés na cabeça, a achar que tudo é normal. Então, o presidente Bolsonaro ele veio numa contramão de um muro não só nacional, como um muro mundial contra a política corrupta. Nós estamos aí com já 2 anos já de zero corrupção no governo, e eu tiro o chapéu para o nosso presidente. Não é fácil, eu não queria estar na pele dele, o que ele sofre de dia à noite aí pela mídia globalista, pelas grande mídia bandida, né, que nós sabemos que deve mais de 1 trilhão para os cofres públicos, não é a dívida que essa mídia aí que eu estou falando, todo mundo já sabe. Não é o governo federal que ela deve ao povo brasileiro, né, que o que eles pregam do nosso país, uma desconstrução do país, e onde não é verdade, o país está andando sim, o país está bem. Nós temos a certeza que vamos sair desta pandemia mais forte do que antes.
Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final e eu gostaria que você, Lutigar, trouxesse uma palavra de bênção, né, da parte de Deus para os nossos ouvintes. É o que você tem para falar nesse momento para o nosso povo. Olha só, eu tenho a dizer, meus irmãos, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está lá no Salmo 37, no versículo 12 até o 14. Então, meu irmão, quando um homem levanta uma bandeira contra um sistema corrompido em todas as formas e levanta uma bandeira, Deus acima de tudo, ninguém para. E ele tem Deus ao lado dele e o povo ao lado dele, que somos nós. Pode ter a certeza. Estamos juntos aí nessa luta e a luta não para. Enquanto viver aqui, meu irmão, é luta, né? Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo aí para os corações do nosso povo nordestino, do nosso povo brasileiro, que é um povo de fé, um povo corajoso, um povo que luta, um povo que não para, um povo que prospera, é um povo que faz o país andar. Nós somos nordestinos, somos brasileiros, com muita alegria, somos patriota. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, está aí a palavra de um simples trabalhador. Ele não é filiado nem a um partido político, nem não tem pretensão política. Sem dúvida. Apenas uma opinião do povo, né? Daí você tem ideia, o povo está aprendendo a política, o povo está aprendendo a buscar a política, o povo está vivendo um novo momento. Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência por estar nos ouvindo. Estamos aí, firme e forte. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Um abraço.